Paz e bênção para você e sua família nesta terça-feira. Nós estamos na 10ª semana do tempo comum e rezar a Lexio Divina no tempo comum é também tão profundo e tão importante quanto os outros tempos litúrgicos. Tempo comum, muitas vezes nós ouvimos a palavra comum, parece que é qualquer coisa, e comum não é qualquer coisa. Comum é no sentido do comum de cada dia, naquilo que está no nosso cotidiano, nas nossas realidades. Então é bonito a gente lembrar que Jesus andava com os seus discípulos, com o povo, no comum deles, lá na barca, ali no mar da Galileia, nas suas casas, suas realidades, no comum. Jesus estava com eles, no comum da vida, não no comum, porque às vezes a palavra comum para nós parece que tem um peso de qualquer coisa. Não. O comum no sentido de cotidiano, né? Na sua rotina. Então, décima semana do tempo comum significa que nós estamos avançando, né, no tempo da nossa história, no dia a dia, e Jesus vai conosco no nosso dia a dia, no comum da nossa história. É alegria saber que podemos caminhar com Jesus. Vamos rezar a Lexio Divina hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura de hoje. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 5, versículos de 13 a 16. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo da vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos que estão em casa. Assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bom, aquele que é seguidor de Jesus, discípulo de Jesus, aquele que está com Jesus, que tem fé em Jesus, os homens de fé, as mulheres de fé, as famílias de fé, exercem essa função tão importante, né, na vida, na terra, na sociedade. Sal, luz, né? Simples. Você vê o sal, você não consegue ver na comida, né? Mas ele está lá. Você vê mais os ingredientes do que o próprio sal. Você começa a entender qual é a nossa dinâmica. Jesus disse isso, não somos nós que nos sentimos assim, ou sugerimos isso, ou nos promovemos a isso. Não, ele disse: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O sal e a luz aqui tem esse exemplo bem parecido, porque quando você entra num ambiente, como esse aqui está iluminado, você não fica olhando para a luz, você olha para as coisas. Estou olhando aqui o vaso, estou olhando aqui o copo, estou olhando aqui a mesa. Então você não fica olhando, né? Tem aqui as decorações, você não fica olhando para a luz, você olha para as coisas, porque ilumina, né? Então, ninguém fica percebendo a luz, ninguém percebe o sal. Então, ele está ali no meio do ingrediente. Tem muito ingrediente na comida, ou tem muitas coisas naquele lugar. Se estiver escuro, ninguém vê. Quando acende a luz, tudo se pode ver. A beleza das coisas, a organização, ou se estiver fora do lugar para arrumar, a luz ilumina e o sal dá sabor. E é o grande propósito. Esses dias nós estávamos conversando com um grupo de amigos, né? E falando sobre a questão de quanta gente hoje vive sem um propósito. E olha que propósito maravilhoso. Eu, como pai, esposo, filho, como um homem, como um provedor, como servo de Deus, eu tenho que dar sabor na missão Louvor e Glória, no meu casamento com a Adriana, na minha paternidade com meus filhos, na minha fraternidade com meu irmão, na minha filiação com minha mãe e meu pai. Eu tenho que dar sabor. Mas como que eu vou dar sabor em mim mesmo? Eu preciso estar ligado a Cristo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Então, eu vou ser sincero agora, fazer uma pergunta, não é para julgar você, mas você tem sido tempero na sua casa, e o tempero você sabe que ele tem que ser equilibrado. Se pôr sal demais, como é que faz? Fica incomível. A luz também, se ela for numa iluminação demais, ela cega os olhos, incomoda.
Acende assim um farolzão no seu olho para você ver. Então, é muito importante para mim e para você pensar nisso. Está regulado, está equilibrado, está temperado, né? Eu tenho iluminado meus dias onde eu estou. Eu tenho dado sabor, ou você tem sido pimenta na vida das pessoas. Aquela pimenta bem forte que não tem nem como comer, só o cheiro já incomoda. Não, você não foi chamado para pimentar no sentido até mesmo, né? Metafórico, por mais que você goste de pimenta, se ela está muito apimentada ou muito salgada, né? Como é que você come a comida? Como é que se a luz estiver muito forte, se a luz estiver assim, impossível de você ficar naquele lugar tão forte, você fecha os olhos, parece que está cegando. Não, tem que ser uma coisa equilibrada, uma luz equilibrada, um sal equilibrado que dá sabor a tudo. Agora, se o sal perder o sabor, como que você recupera o sabor do sal? Se a comida está sem sal, você põe sal. Agora, se o sal está sem sal, como é que faz? Hein? Então, hoje Jesus está falando que nós precisamos saber dessa responsabilidade. Luz do mundo, sal da terra. E isso vai aparecer nas nossas obras. Vendo elas, vossas obras, deem glória ao Pai Celeste, quando vê você. Isso é muito importante. Capricha, irmão. Nossa ação do dia de hoje não poderia ser outra, não sei o quê. Aquilo que Jesus disse que nós somos. Ser sal, ser luz, dar sabor no seu casamento. Não pense que o que dá sabor no seu casamento são coisas. O que dá sabor no seu casamento, na sua vida afetiva, na sua juventude, na sua escola, na sua universidade, é Jesus. Não são coisas que não dá sabor. O que dá sabor é isso aqui, é terço, é a palavra, é a lexo divina. Isso é para temperar a sua vida. Esse é o desejo do meu coração. Então reza agora diante dessa palavra e fala para Jesus assim: Senhor, me dá a graça de eu ser sal, e um sal temperado, um sal equilibrado. Dá-me a graça de ser luz para os meus filhos, meus amigos, para aqueles que estão do meu lado. E não querer forçar isso, mas naturalmente eu viver esta como uma missão, como um propósito de vida. Eu quero iluminar e dar sabor. Eu vou dar sabor, hoje é terça-feira. Eu vou dar sabor na vida do marido, da esposa, do pai, da mãe, dos filhos, dos amigos, de quem trabalha comigo. Peça isso a Jesus, peça essa graça. Sabe essa pessoa que está passando por depressão, por câncer, por dificuldades, lutas? Dá sabor na vida dela. Deixa a vida dela equilibrada. Ilumina a vida dela. Seja sal, seja luz. Jesus, me ajuda. Me dá essa graça. Ai, como eu gostaria, assim, de realmente dar sabor. E não me deixa perder. Porque se o sal perder o sabor, como é que eu vou, Senhor, restituí-lo? Se o sal perder o sabor, já não serve para nada. Como é que salgaremos o próprio sal? Não servirá mais para nada. Senhor, dai-me a graça de eu nunca cair nisso, de eu ser inútil e não servir mais para nada. Dai-me a graça de viver, Deus, fazendo a Tua vontade. Que hoje o Seu Espírito me ajude a ser sal da terra e luz do mundo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, nossa ação do dia de hoje é isso. Vamos salgar a vida de alguém, vamos salgar os lugares, os ambientes que vivemos, iluminar. Você precisa viver este propósito. É bom demais, você dá sabor. Eu sei que você dá a vida de muita gente. Seu filhinho que acabou de nascer, ou a criança, ou o netinho, seja o que for, dá sabor na vida da criançada também, tá bom? Que o Senhor esteja do teu lado para te orientar, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te preservar, acima de ti para te abençoar. E que você seja sal, da melhor qualidade, luz para iluminar a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, hoje, nesta terça-feira, eu estarei com a comunidade Divina Providência numa noite de formação. Mas amanhã é o dia de Campo Verde. Então, pessoal de Campo Verde, eu vou estar amanhã com vocês. Quinta-feira, em Campo Novo, Parecis. Vai ser uma noite para as famílias, vai ser lindo demais. E eu quero também, final de semana, encontrar os homens de fé de Cacoal. Atenção, homens de fé de Cacoal. Você não fez sua inscrição ainda porque vai ficar de fora, meu irmão. Vai lá, faz sua inscrição, vamos ver essa experiência. Na segunda-feira estarei em Cacoal para as famílias, na Matriz Sagrada Família, e na terça-feira em Pimenta Bueno. E assim nós concluímos nossa missão
também por Mato Grosso e Rondônia, tá bom? Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Hoje é dia 10. Quem está aqui no canal sabe, né? Que são dias chaves. E dia 10 é um dia que nós temos bastante compromisso para cumprir na missão Louvor e Glória. Então, é um pedido que eu faço como pai fundador desta comunidade, como provedor desta comunidade, que você possa nos ajudar. Amigos da Boa Semente, obrigado por aqueles que todos os meses, fidedignamente, né, ajudam, apoiam. Muito obrigado. Quero aqui agradecer a todos aqueles que têm nos ajudado, a todos aqueles que têm feito tão bem a esta obra e tanta gente, né? Deus abençoe vocês, tá bom? E se você não é amigo da Boa Semente, se torna, e você pode fazer seu Pix hoje. Vou colocar por aqui o número do Pix para você poder fazer a sua contribuição. E você, por favor, preste atenção, porque muitas vezes está acontecendo muito disso, né? Está acontecendo das pessoas pegarem um vídeo, colocar um Pix deles. Então presta atenção se o Pix vai sair o nome aí, Rodrigo Ferreira, né? Então presta atenção para você não ser enganado, que infelizmente hoje em dia tantas coisas têm acontecido e a gente tem que tomar esse cuidado. Então presta atenção, né, se você vai fazer a doação, com tranquilidade, tá bom? E obrigado. Deus abençoe você. Até amanhã. Deserto florirá, o meu deserto